Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal, então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos pro caso de hoje. Aline da Silva Dantas tinha 19 anos na época dos fatos e vivia em Alumínio, São Paulo. Ela morava com o seu marido, João Vitor, a filha do casal de 1 ano e 9 meses e sua sogra. A Aline era uma moça reservada, um pouco mais quieta, era religiosa, ia sempre na igreja, mas também era muito amorosa e muito cuidadosa com a sua filhinha. Em 8 de setembro de 2019, um domingo por volta de 4 horas da tarde, a Aline saiu de casa para ir até uma farmácia relativamente próxima ali para comprar fraldas para sua filha. Ela foi sozinha caminhando e câmeras de segurança ao longo do trajeto realmente gravaram ela passando. Câmeras da farmácia também registraram o momento que ela chegou lá, pegou as fraldas, porém no momento que ela foi fazer o pagamento, ela tinha levado o cartão do marido dela e o cartão foi recusado. Ela então não conseguiu comprar as fraldas e as câmeras registraram ela indo embora da farmácia, provavelmente para voltar até em casa e pegar outro cartão para voltar lá e dessa vez conseguir fazer a compra. Porém, daquele dia em diante, a Aline não foi mais vista e ela não retornou para casa. Conforme as horas foram se passando, o marido da Aline, João Vitor, percebeu que ela não voltava para casa, tentou fazer contato com ela, percorreu ali o caminho até a farmácia para ver se a encontrava, mas não teve nenhum sinal. Já preocupado, então, ele começou a falar com outros familiares e amigos da igreja de Aline para ver se alguém sabia do paradeiro dela, mas ninguém sabia, e então as pessoas já começaram a se mobilizar e ajudar o João Vitor nessas buscas aí pelas ruas e também pela mata ali em volta da região, atrás da Aline, porque o caminho que ela percorria da casa até a farmácia era uma rua meio deserta que tinha muito mato em volta, a região ali era cercada por muita mata, e então as pessoas, como já ia caindo a noite, elas ficaram bastante preocupadas mesmo e começaram a procurar aí por todas essas ruas próximas da farmácia da casa dela e também nas regiões de mata. Porém, eles procuraram a noite inteira, toda a madrugada, e não conseguiram encontrar nenhum sinal da Aline. No dia seguinte, então, dia 9, eles resolveram procurar a polícia e registraram o desaparecimento. Durante as investigações, a polícia focou principalmente nessas imagens das câmeras de segurança que eu disse que registraram a Aline durante o trajeto, e eles conseguiram encontrar, então, as últimas imagens da Aline, que mostravam ela voltando para casa já depois que ela já tinha ido à farmácia, e ela parecia andar bastante apressada. Alguns segundos depois, na imagem ainda é possível ver um homem que vem andando também apressado um pouco atrás de Aline, e os policiais logo desconfiaram que esse homem pudesse estar seguindo a moça. Além disso, os investigadores também fizeram o levantamento de 4 criminosos sexuais que viviam ali na região, chamaram eles para interrogatório, todos eles negaram envolvimento no caso, disseram que não conheciam a Aline, mas mesmo assim, por conta ali deles já terem esse histórico de violência sexual, os policiais coletaram material genético ali deles para um possível teste no futuro. Em 11 de setembro, 3 dias depois do desaparecimento da Aline, o corpo dela foi encontrado nu em uma região de mata parcialmente queimado, sob troncos de árvores. A polícia encontrou o corpo com a ajuda de 2 cães farejadores que levaram eles até o local. A Aline tinha sido abusada, o motivo de sua morte foi asfixia e ela também apresentava marcas de agressão e outras que indicavam que ela tinha lutado por sua vida. Agora, com a localização do corpo, foi possível fazer aqueles exames comparativos ali de materiais genéticos, né? E os policiais fizeram os testes com aqueles 4 suspeitos que tinham passagem por crimes sexuais, comparando para ver se o DNA de algum deles era encontrado no corpo de Aline. Em 19 de setembro, então, um desses homens foi preso justamente porque o DNA dele foi encontrado embaixo das unhas de Aline e também foi encontrado o seu sêmen ali no corpo dela.
O homem em questão é Eronildo Martins de Vasconcelos, de 45 anos, que era um homem casado, tinha 2 filhos, uma moça de 19 anos e um menino de 10, e trabalhava como porteiro e eletricista. O Eronildo já havia sido interrogado antes, afinal de contas, como eu disse, ele era um criminoso sexual, mas ele tinha negado envolvimento no crime e disse que nunca tinha visto Aline antes. A passagem nele na polícia com relação a crime sexual foi por uma tentativa de estupro em 2012, também na cidade de Alumínio. Na época, o ataque foi parecido com o de Aline porque aconteceu na rua e em um local sem muito movimento. Entretanto, eu não consegui encontrar o motivo, mas essa denúncia não foi levada adiante e o Eronildo não sofreu nenhuma penalidade e continuou aí solto nas ruas. No início, o Eronildo continuou negando que tivesse qualquer envolvimento com o crime, mesmo que o DNA dele tivesse sido encontrado no corpo de Aline, mas então os investigadores confrontaram ele com aquelas imagens das câmeras de segurança que mostravam ele seguindo a moça. Mesmo que as imagens não sejam muito claras, os investigadores conseguiram ampliar ali e melhorar e de alguma forma conseguiram identificar por alguns traços que realmente se tratava do Eronildo seguindo a Aline. Ao ser confrontado então com essas imagens, ele mudou a sua versão dos fatos, disse que talvez realmente ele fosse o culpado, mas que ele não sabia dizer com certeza o que tinha acontecido porque ele tinha tido um lapso de memória e só se lembrava de acordar ali no meio do mato com a Aline já morta em seus braços. Por conta dessa alegação dele de um lapso de memória, foi feito um exame de sanidade mental, mas o exame não apontou nada de anormal com Eronildo. Mesmo o Eronildo alegando esse lapso de memória e não contando como de fato o crime aconteceu, os investigadores conseguiram refazer os passos dele daqueles dias e então decifrar como o crime aconteceu. Segundo eles, o crime foi um crime por oportunidade, porque o Eronildo estava ali na rua, viu a Aline passando e resolveu atacar a moça. Ele então a seguiu por um longo período, aproveitou um momento em que se sentiu mais seguro e então a rendeu. Ele provavelmente a ameaçou, a levou para o meio da mata e lá cometeu o abuso. Logo em seguida, ele tirou a vida dela por asfixia e tentou esconder o corpo debaixo daqueles troncos de árvore. Depois do crime, o Eronildo ainda foi para um velório de um conhecido dele ali da cidade e ficou lá até a manhã do dia seguinte. Ele deixou o local por volta de 6 horas da manhã e teria furtado lá uma embalagem de álcool em gel. A polícia desconfia que ele usou esse álcool em gel para voltar no local e tentar colocar fogo nos troncos de árvore que estavam por cima de Aline, para dificultar ainda mais que o corpo fosse encontrado. Porém, ele não conseguiu colocar esse fogo porque o local ali onde o corpo estava era um local muito úmido e então o fogo não se alastrou. Um outro fato que vale a pena ressaltar, porque diz muito sobre o caráter e a personalidade do Eronildo, é que em um momento ele estava sendo transportado pelos policiais e tinham ali vários repórteres em volta fazendo várias perguntas. Uma repórter mulher então perguntou para o Eronildo por que ele fez isso com a Aline e ele então cuspiu na cara da repórter. Ela ficou bastante nervosa na ocasião e acabou batendo nele ali com o microfone. O Eronildo continua preso preventivamente, ele ainda não foi a julgamento e isso deve acontecer no próximo mês aí, em dezembro. Ele está sendo acusado de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, e assim que o julgamento acontecer, eu volto aqui para atualizar vocês sobre a sentença. Outra coisa que vale a pena ressaltar é que durante as buscas, principalmente no início, as suspeitas caíram muito sobre o marido de Aline, o João Vitor. É comum que isso aconteça realmente nesse caso, a primeira pessoa a ser suspeita ali geralmente é o parceiro da vítima, ele é realmente investigado e os policiais interrogam, mas sobre o João Vitor foi uma coisa ainda mais pesada, porque a população toda ficou apontando ele como se já soubessem que ele realmente era o culpado e que ele tinha feito alguma coisa com a Aline ainda antes de o corpo dela ser encontrado.
Isso aconteceu porque o João Vitor lidou com toda a situação de uma forma diferente, uma forma que as pessoas não esperavam. Ele no início ajudou ali na busca, se embrenhou em meio à mata também, mas depois ele preferiu ficar em casa, não foi mais acompanhar as buscas, ficou tomando conta da filha dele, e muitas pessoas viram isso como uma certa frieza por parte dele, como se ele não estivesse se importando com o paradeiro da esposa. Então as pessoas começaram a dizer que tinha sido ele que tinha feito alguma coisa com ela, ou que ele sabia aonde ela estava e que por isso estava com toda essa frieza e não estava acompanhando as buscas. Mas na verdade, segundo o João Vitor, ele só quis ficar em casa com a filha dele, ele não estava mais aguentando toda aquela situação, estava confuso, com medo, sem saber o que fazer, e essa foi a forma dele de lidar com a situação. Mas infelizmente isso fez com que muitas pessoas apontassem ele aí pelas ruas, falando que ele era um criminoso. Ainda bem, no fim das contas, rapidamente a polícia conseguiu desvendar o caso e ficou claro que não foi o João Vitor que fez qualquer coisa com a Aline. De qualquer forma, fica aí o alerta, porque às vezes as pessoas ficam tão comovidas com o caso, querem tanto que o culpado pague logo por aquilo, que elas acabam colocando a culpa sobre uma pessoa que não tem nada a ver e que também está sofrendo muito por conta de tudo que aconteceu. Então, é sempre necessário que a gente tenha muito cuidado e espere que de fato as investigações sejam realizadas antes de culpar uma pessoa dessa forma. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui, usando a hashtag sugestão, um caso que você acha que seria interessante trazer para o canal, se inscreve se ainda não for inscrito, deixa o like e é isso. Até o próximo vídeo.